Oi, gente, voltando. Estou esperando o Carlos para ver se eu consigo entrar direitinho, não ter nenhum problema de conexão que possa nos atrasar. Então, acho que quando aparecer o Carlos, eu vou aceitar a permissão dele para entrar. Oi, gente. Peraí, deixa eu ver se é isto. Lisa, não. Camila, oi todo mundo, bem-vindas, bem-vindos, prazer estar aqui com vocês. Nossa live vai começar daqui 5 minutinhos, eu só estou entrando para não correr o risco de, como sempre acontece, atrasar porque não consigo entrar. Fiz alguma besteira aqui já, puxa, pronto. Se der algum problema, gente, eu vou sair, daí eu peço para o Marquinhos me ajudar. Ou acho que porque não está subindo. Ou estamos só esperando o Carlos mandar a permissão para entrar. É tudo simples, mas eu me atrapalho assim mesmo. Que oração aí, Dê? Sabe que oração diz? 17h56. 56. Então o Carlos deve estar para entrar, a gente ia entrar um pouquinho antes para ver se estava tudo certo. Seria legal que você não tem o telefone do Carlos, né, Dê? Não. A gente ligar, ver se está tudo certo. Isso tem como ligar? Talvez eu consiga pegar o telefone aqui. Carla, não é o Carlos. Aperta um negócio aqui, parece. Mais fácil. Oi, Elisa, tudo bem? Oi? Opa, Acho que ele vai entrar. Peraí. Quem tá ligando? Nossa, Ixi. o que é? Oi, tudo bom? Ah, tá bom. Tá bom. Legal, Nox, vou falar pra ele. Tá bom? Obrigada, beijo. O Nox tá lembrando que só tem 60 minutos. Se você entrar antes, Tá. você tem... Tá bom. Vai cair depois de... Tá, agora já foi. Então tem que acabar. Obrigado, Nox. Obrigado, Nox. Mas a gente vai acabar 15 para as 7 no máximo. Provavelmente acabamos às 6h30. Obrigado, Nox. Entrei 10 minutos antes, então no máximo a gente pode ir até 10 para 7. Mas nós temos feito lives de 40 minutos, quando muito 45. Vamos lá, Carlão. Tô te esperando, cara. Entra aí. Eu acho que eu vou pegar o telefone dele, te passo. Tá. A gente pode ligar do seu celular. Pode falar. Então, gente, eu vou tentar pegar o telefone dele aqui. Sem desligar vocês. O Kiko tá ligando. O Kiko tá ligando? Oi, filho. Diga, filho. O Carlos disse que já entrou e já mandou a solicitação. E Tá falando. Será que ele pode pedir outra fazer de novo, Carlos? Você pode fazer outra solicitação? O desenho das duas cabecinhas, duas carinhas. Duas carinhas. Do lado dos comentários. Duas carinhas. Que vai ter o nome do lado dos comentários. Não Não. tem duas carinhas, só tem uma carinha no do pai.
duas carinhas. Olha, tem o X em cima, depois tem uma carinha, daí aí embaixo. Aí embaixo tem onde tem os comentários, depois tem um maisinho, tem uma interrogação e um aviãozinho. Ouviu? Ah. Tá. Não. E se for para cima, não vai? Não tem. Não, aqui no. Não, filho. Marquito, como é que eu faço para pedir para o Marcos, então, se eu solicitar para ele, mandar para ele um convite para o Carlos? Tem a barrinha de comentário onde tem aqueles 3 pontinhos. Depois tem um sinalzinho de mais com o número 8, um ponto de interrogação e um aviãozinho. Mais, pronto. Tá. Ah, tá, que Viarde, tá certo. Aí eu aperto aqui, legal, enviar solicitação. O nome de Carlos, por isso que eu não fiquei atento. Tá bom. Acho que deu certo. Oi. Vamos ver. Mandei. Vamos ver se deu certo. Opa, obrigado, Brunão, deu certo. Tudo bem, Carlos? Desculpa. Eu sempre cometo algum engano, cara. Nem sempre é o mesmo engano, mas algum engano eu cometo. Somos do mesmo time. Não, você é muito mais esperto, Carlos. Obrigado por aceitar o convite, obrigado pela presença. Eu vou tirar, Carlos, os comentários, porque senão as pessoas não vão ver o seu rosto bonito. Desativar tá bem. o comentário. Uma live muito especial no Dia das Mulheres, mas feita por 2 homens. Espero que a gente ressalte o nosso lado feminino e possamos homenageá-las. Carlão, você é meu entrevistado, então eu vou fazer as perguntas e vou colocar você aí na roda viva, tá bom? Obrigado por aceitar nosso convite. Carlos Henrique é um querido amigo, um querido aluno, um grande professor de yoga em Niterói, dirige o Centro Professor Hermógenes em Niterói, foi muito próximo de professor Hermógenes, aprendeu bastante com ele, tem uma história de vida muito legal. Eu gostaria que você contasse um pouco da sua trajetória, lembrando que nossas lives não são tão longas, né? Mas eu queria que você contasse um pouco, porque, curiosamente, eu comecei um curso no sábado e, quando convidei os alunos para a live, uma moça me disse: eu fui aluna do professor Carlos quando ele deu aula de educação física na minha escola. Ela foi sua do professor de educação física. Eu falei: puxa, não sabia dessa trajetória. Conta um pouquinho para a gente, Carlos. Sim. Primeiro, boa noite para todo mundo. Feliz Dia Internacional, né, das Mulheres. Que todas as mulheres se sintam, né, abraçadas, reverenciadas. Né, gratidão pela presença de vocês. Eu sigo o Sai Baba como guru, o professor Marcos sabe. E o Sai Baba diz, Marcos, que a esperança do nosso planeta são as mulheres, que elas sustentam o amor no nosso planeta. E se o amor prevalecer, a gente vai ver tudo se encaminhar bem. Então, vamos lá. Minha trajetória. Eu, muito jovem, comecei a jogar basquete. Então, veio o desejo de ser jogador de basquete. Né? Cheguei a completar as categorias de base. Cheguei a jogar aí em São Paulo, em times adultos, como Novo Horizonte. A cidade de Novo Horizonte é uma cidade pela qual eu tenho muito carinho, no noroeste de São Paulo, do estado de São Paulo. Mas vi que eu não ia muito longe como jogador, então decidi ser técnico. Trabalhei em muitas escolas e digo que a minha escola de vida, né, foi a educação física, foi o esporte. A partir daí, desenvolvi uma afinidade com o corpo. Em 2001, conheci os textos da filosofia oriental, em especial o Bhagavad Gita e o Dhammapada, que é um texto budista muito importante, da base do budismo mesmo. Isso me encantou muito e acabou, num primeiro momento, me levando para a área das terapias naturais, né, ou holísticas, em especial o Reiki e os florais de Bach. Não sei se você sabia disso, Marcos. Não sabia, Carlos. Mas eu trabalhei com isso, cheguei a abrir um espaço, mas me mantive vinculado com o esporte. Inclusive, aplicava isso com os jogadores. Mas aí a gente chega no ponto. Em um momento eu me senti um pouco frustrado. Eu percebia que os cursos que eu oferecia, até mesmo os atendimentos, faziam muito bem para as pessoas
quase que imediatamente, né, auxiliavam no processo de harmonização, de melhora, mas passado 1, 2, 3 meses, eu via que essas pessoas tinham recaídas, surgiam outras questões. E eu já desconfiava que essas questões surgiam da mesma fonte que tinha gerado as primeiras. Então, eu já vinha conhecendo o yoga como praticante e já tinha iniciado o estudo do yoga como autodidata. Ainda não havia feito nenhum curso, mas eu comecei a ver na filosofia do yoga, né, uma maneira de estruturar as mentes, isso estava acontecendo comigo, né, para que as pessoas possam amadurecer emocionalmente, para que as pessoas possam se relacionar com a vida a partir de outros parâmetros, de maneira que aquilo que causava sofrimento e, consequentemente, gerava a necessidade, né, de estar tomando remédio, ou recebendo reiki, ou usando floral, que aquilo fosse minimizado. Eu entendo que isso seja evolução. E apostei em fazer uma formação de yoga com o nosso amigo querido Marco Schultz. Foi nessa formação que eu te conheci. E depois dessa formação, comecei a dar aula de yoga. E a coisa deu tão certo, né, que eu acabei deixando o esporte profissional, continuo como um esportista, mas deixei o esporte profissional e decidi dedicar a minha vida a ensinar yoga, porque a ideia é compartilhar com os outros o bem que o yoga me faz. Que legal. Você sabe que professor Shimada, que foi o primeiro professor de yoga em São Paulo e também amigo de professor Hermógenes, ele era um esportista, ele era campeão paulista de judô. Não sei se Não campeão paulista ou sabia. brasileiro, mas ele era campeão de judô e foi fazer yoga para melhorar a sua performance no judô. E aí se transformou em professor de yoga, e aí seguiu sua jornada. Eu também comecei com a educação física, tive contato com yoga na Faculdade de Educação Física, então parece que esse caminho é um caminho que trouxe muita gente. Nosso amigo Marco Schultz também, me parece que Sim, ele tem um curso de da educação mesma área. física, de pedagogia, pois é. Agora me conte sua aproximação com o professor Hermógenes, como é que foi isso? Sim. A minha aproximação com o professor Hermógenes se deu dentro da organização Sai Baba. Em 2004 eu conheci, em verdade eu conheci o Sai Baba antes, mas conheci a organização Sai Baba no Brasil em 2004. Comecei a me interessar, a participar das atividades. Um dia eu ouvi assim, quem vem aí na semana que vem para palestrar é o professor Hermógenes, é um dos fundadores da organização Sai Baba no Brasil. Teve muito contato com Sai Baba, e eu nunca tinha ouvido falar em Hermógenes. Isso foi em 2004. Então chegou o grande dia, um dos centros, que era o centro aqui de Niterói, absolutamente lotado, e eu tive o primeiro contato com o professor Hermógenes. Depois disso eu brincava com ele, que ele assistiu mais palestras minhas do que eu as dele. Aí eu falei, acho que eu sou uma exceção aqui nesse planeta, professor. E coincidentemente, né, dentro da organização, né, coincidiu que ele assistiu mais palestras minhas do que eu as dele. Mas no contato com ele, né, pelo exemplo dele, pela maneira dele ser, até pelo silêncio dele, ele ensinava, ele inspirava. Fiz muita amizade com o nosso amigo querido, o Tiago Leão, que hoje segue a obra do avô de forma brilhante, belíssima. Até conversei com ele hoje pela manhã. E dessa forma pude estar frequentando a casa do professor, né, podendo realmente me beneficiar muito da presença dele. A minha maneira de ensinar se inspira muito nos livros dele e no método dele. Então foi através da organização Sai Baba que a gente se encontrou. Que legal, que legal. Não sabia nada disso, Carlos. É muito bom. Eu só ativei os comentários porque a sua imagem não é muito clara aqui para mim. Não sei se é o seu sinal, se é o meu sinal. Então, se as pessoas tiverem aí alguma dica, aí eles Deixa eu ver vão se eu comentar melhoro comigo, aqui. tá bem? Mas, Carlos, eu sei que Sim. você fala super bem. Eu já assisti você num evento lá em Obrigado. Mendes. Gostei muito da sua palestra. E tenho certeza que bons alunos se tornam excelentes professores, então você era um aluno Gratidão. exemplar, enfim, não tinha a menor dúvida da sua qualidade. E aí fui assistir a sua palestra lá em Mendes, adorei, e algumas Sim. lives. Outro dia, não faz muito tempo, eu estava brincando aí na internet logo cedo,
E aí vi você e adorei a live que você estava dando, enfim. E vi que você escolhe temas. E parece que para hoje, para essa época, as pessoas dizem mesmo, o vídeo não está grande coisa, mas o som está indo bem. Então tá bom, importa mais é o som. Talvez seja a sua internet, Carlos. Mas não E, importa. A gente ouvindo bem você, eu vejo a imagem não com tanta perfeição, mas está ótimo. Obrigado, Rose. Obrigado pelo afinal de retorno. Deixa contas, eu só o ativar. nosso tema é aceitação. Aceitação. E aí nós escolhemos aceitação, eu acho que é muito bom. Eu sei que você vai fazer um curso, um mini curso com esse tema. Sim, Eu entendo aceitação dentro do yoga, eu fiquei pensando dentro dos yamas e niyamas, aonde se encaixa a aceitação. E aí eu vi nitidamente que a aceitação é o último dos niyamas. Ishvara Pranidhana é aceitação. Eu sim. não encaixei tão bem a aceitação em nenhum outro yama ou niyama como em Ishvara Pranidhana, ou seja, entender que existe uma entidade superior e que uma inteligência superior que organiza tudo isso, enquanto nós, pobres mortais, achamos que nós resolvemos tudo, tomamos conta de tudo e que tudo está no nosso controle, que é uma bobagem, é uma ilusão. Fala um pouquinho, Carlos, por favor, de aceitação, como você vê. Tá bem. Então vamos partir do Yoga Sutra, o nosso sutra mais conhecido, que é o sutra número 2 do primeiro capítulo, que diz que yoga, né, é a cessação da agitação mental. E eu concordo contigo, né, a gente pode associar Ishvara Pranidhana à aceitação. Talvez Santosha também, né, passe por um pouquinho de aceitação. Mas a gente imaginando que, enquanto praticantes de yoga, né, aspiramos por uma mente calma, por uma mente tranquila, por uma mente clara, a gente não pode abrir mão da prática da aceitação. A gente pode imaginar o que seja o contrário da aceitação, para compreender bem isso. O contrário da aceitação é a não aceitação. Quando eu não estou aceitando, quando eu não aceito, sem que eu perceba, a minha mente entra em turbulência. Muitas vezes, de forma ingênua, nós fazemos a associação da turbulência mental com aquilo que está acontecendo do lado de fora. Então, a primeira informação que eu preciso trazer para a nossa conversa, professor Marcos, é que o que eu chamo do início da maturidade emocional, ou de um equilíbrio emocional maior, é a compreensão que o que causa felicidade ou sofrimento tem menos relação com o que está acontecendo do lado de fora, com os fatos, e mais relação com como a nossa mente interpreta. Então, a causa fundamental do sofrimento não é o acontecimento, mas a maneira como a mente pensa sobre o acontecimento. E sempre vão estar à nossa disposição a possibilidade de aceitar ou não aceitar o que está acontecendo. As coisas não deixam de ser como são só porque nós não aceitamos. Muito Então, eu vou dar legal um isso, cara. exemplo para você. É importante compreender isso. Eu vou dar um exemplo e isso fica claro. Em janeiro de 2019, eu inaugurei um espaço novo aqui em Niterói. Uma sala grande, bonita, bem decorada. Fiz um investimento grande. Em março de 2020, todos vamos lembrar sempre desse mês, o início da pandemia no Brasil, foi decretado o lockdown, a coisa foi se prolongando, eu precisei entregar a sala. Ficou insuportável financeiramente manter a sala. E quando eu entreguei a sala, eu aceitei que o momento pedia isso, e por ter aceito, eu fiquei em paz. Eu podia estar até hoje não aceitando, mas isso foi muito injusto. Eu gastei muito dinheiro. Que prejuízo. Por que isso aconteceu? Não era para ter sido assim. Vejam que a não aceitação gera esse movimento da mente e acaba gerando turbulência emocional. Mas quando você diz, eu aceito as coisas como elas são, silêncio. Mas tem gente que ainda questiona. Mas como você pode ficar em paz se você teve que entregar a sala e acabou tendo um prejuízo financeiro? Aí eu devolvo a pergunta assim, professor. Mas você prefere que, além de entregar a sala e ter um prejuízo financeiro, que eu ainda fique aborrecido?
Boa, A Carlos, eu gente vai se gostei dar disso. conta, a Eu gente gostei vai se disso. dando conta que a aceitação é uma sabedoria. É verdade. Eu gostei muito de você falar, para a gente entender a aceitação, pense no contrário da aceitação, a não aceitação. Então, o fato em si acontece, as coisas vão acontecer como tem que acontecer. Elas nem sempre vão acontecer como a gente gostaria que acontecesse. Quando viemos para cá, já nos foi dito: olha, está aqui o mundo, usufrua, participe, você aqui é uma peça importante nesse mundo, mas as coisas não vão acontecer sempre como você quer, tá bom? A gente sabe disso e quando não acontece, a gente se revolta. Então, a não aceitação gera revolta. Eu posso ser um Sim, revoltado, mas o fato em si não vai mudar absolutamente nada, porque eu sou revoltado. Eu estou resumindo o que você falou e eu gostei muito sim, dessa ideia. Então, eu costumo dizer para os alunos da mesma forma. Aqui em São Paulo, você não tem escapatória. Agora tem, porque não, com este vermelho, sinal vermelho, a gente já está mais recolhido. Mas em dias normais, você não tem escolha, você vai pegar trânsito. Trânsito é uma sim. realidade em São Paulo a qualquer hora. Pode ser até sábado à tarde, domingo à tarde, às vezes de madrugada você acha que não vai pegar trânsito, mas tem um caminhão arrumando a via pública e aquilo também atrasa o seu percurso. Enfim, o trânsito você vai pegar. Aí você tem duas opções: trânsito com gastrite ou trânsito sem gastrite. Trânsito é comum, Sim. você escolhe, né? O que você está dizendo é isso: quem aceita sofre menos, porque as coisas vão acontecer de acordo com uma inteligência maior, como elas têm que acontecer, vão seguir um percurso como elas têm que Perfeito. seguir. Quem aceita mais rápido sofre menos. Quem não aceita Sim, vai ficar revoltado e a revolta só faz mal para a pessoa que se revoltou. É isso. exatamente. Aceitação, É Carlos, isso. teria alguma relação com conformismo? Você colocaria aceitação é um escapismo, é um conformismo? Então, já que é assim, eu aceito tudo e não faço nada e as coisas vão acontecer e eu fico assistindo? Sim. Tem Essa, isso? essa pergunta sempre surge, professor, quando eu estou dando um curso ou uma aula sobre aceitação. Mas isso não seria um conformismo? É até legal para olhar para a própria etimologia da palavra. Né? A aceitação, no nosso dicionário, Aurélio, quer dizer a ação de aceitar. Em verdade, a aceitação é uma ação deliberada. A não aceitação costuma ser uma reação emocional, né? Costuma ser uma reatividade mental. E quando eu me dou conta, como já dissemos, né, que eu posso estar no engarrafamento, feliz ou infeliz, né? Se eu estiver infeliz, revoltado, o carro não vai andar mais rápido por isso. Né? Quando a gente já entende a motivação para a aceitação, a gente pode entender também que não tem relação alguma com cruzar os braços e não fazer nada. Né? A aceitação é uma atitude interna, mas eu mantendo a aceitação, eu permaneço em paz, e no aqui e agora, se o meu discernimento disser o que está acontecendo não é correto, o que está acontecendo me coloca em risco, o que está acontecendo poderia melhorar, eu continuo aceitando o que está acontecendo da maneira que está acontecendo, mas me movimento para a possibilidade de transformar. Faço o que eu puder. Mas, como aprendemos no Bhagavad Gita, como aprendemos no Yoga, agimos sem criar expectativas em relação aos resultados da ação. A ação nos cabe, os resultados não. Isso também é aceitação. Eu estou agindo no aqui e agora, dando o meu melhor, de acordo com a melhor intenção. Estou em paz porque eu aceito a coisa como acontece. Se eu entendo que pode ser transformado, eu faço o que tiver ao meu alcance para transformar, mas desde já aceitando o resultado da ação. Eu Muito aprendi no legal. yoga uma frase que eu li no Hermógenes, mas acredito que outros repitam, é a seguinte frase, professor. Nossa felicidade não deve depender de nada que não dependa de nós mesmos. Antes do yoga eu não entendi essa frase, porque eu pensava assim, mas como eu vou ser feliz sem depender de nada que não depende de mim mesmo, se nada do lado de fora depende de mim mesmo, como o senhor já colocou, né? As coisas acontecem totalmente fora do nosso controle. Do lado de fora, sim,
mas a maneira que eu penso, à medida que eu vou treinando a minha mente, até certa medida, começa a depender de mim mesmo. E se eu compreendo que muitas vezes é o meu apego que gera sofrimento, é a minha expectativa, é a minha não aceitação, é o meu julgamento, eu descubro que a minha felicidade não tem relação com quem está na minha frente, com o que está acontecendo, mas com a maneira como a minha mente está reagindo. E isso é Muito maravilhoso, legal, né? muito Porque a gente legal, Carlos. começa a viver em paz, sem que as coisas tenham que mudar do lado de fora. Sem dúvida. Você cita umas frases muito legais do professor Hermógenes, você sempre cita. Acredito que você tenha estudado muitos livros do professor Hermógenes e também pela convivência, muito mais do que eu, embora tenhamos uma admiração pelo mesmo professor. E eu me lembro, porque aceitação é um assunto já não muito fácil com relação àquelas coisas materiais que acontecem. Eu também, muito parecido com você, e nossas histórias agora são cada vez mais semelhantes, eu sempre quis ter uma academia na minha vida inteira. Então, eu sempre tive salas adaptadas de algum lugar. Eu dava aulas de yoga na minha salinha, e depois aumentou o número de alunos, eu quebrei, juntei com outro quarto, e aí fui mudando, enfim. Eu sempre tive um lugar adaptado. Quando eu me aposento da USP, ganho lá meu dinheirinho de fundo de garantia, digo, agora eu vou construir uma academia, comprei uma casa, gastei um bom dinheiro, não é um imóvel barato, fiz uma construção que não é barata e ela ficou pronta mais ou menos junto com a sua. Ela ficou pronta em junho ou julho do ano passado e eu não consegui Sim, inaugurar. Não consigo inaugurar, queria fazer uma grande festa, planejei a grande festa, ia trazer professores e não sei o quê. Está lá, um baita investimento que quando eu paro para pensar, se eu tivesse deixado esse dinheiro rendendo alguma coisa, ainda renderia alguma coisa, mas está lá, gastando imposto, gastando pessoas que têm que manter aquilo mais ou menos manutenção. limpo, com guarda de seguro, enfim, está lá, não é? E tá bom, nem penso muito nisso, mas eu sempre quis, não é? E hoje, com toda essa transformação que o mundo nos propôs, eu percebo que eu não preciso mais de academia, eu preciso de um bom computador e alunos. Eu posso dar aula pelo Zoom, não preciso mais, mas eu não vou transformar minha academia em pizzaria, pelo menos por enquanto. Eu ainda tenho meus projetos de academia. Mas voltando a uma questão que você falou do professor Hermógenes, eu me lembro, a aceitação com relação a essas coisas materiais já não é muito fácil. Mas quando a gente fala de pessoas que se foram, é mais difícil. É difícil aceitar, a gente se revolta, a gente fica, puxa, eu fiz tudo direitinho, era para acontecer desta forma, Deus se esqueceu de mim, o que eu fiz? Deus me castigou, ou aquela pessoa foi, não era para ter ido, por que não foi o outro? Eu ouço muito isto, a gente sente isto, é legítimo, as pessoas sentem. E eu me lembro que o professor Hermógenes dizia com relação a isto, você devolveu. Você devolveu a pessoa. Ela não era sua, nunca foi sua. Você sabia que ela ia. Ou se ela não fosse, você iria. Esse momento ia chegar. Ou a gente vai ficar muito triste, porque vai quando tem um ente querido, desses que a gente gosta muito, mas a gente sabe que vai antes. Ou aqueles que a gente gosta muito, sabe que vão antes da gente. Enfim, é difícil trabalhar com aceitação nisto. Como é que você considera isso? sim. Eu acredito, professor, que um dos temas fundamentais para um estudante de yoga é a contemplação da impermanência. Eu acredito que a gente deva exercitar isso ao máximo possível, né? Eu olhar para fora e estar sempre me recordando, tudo do lado de fora é impermanente, tudo do lado de fora passa. A partir desse discernimento, o desapego vai vindo de forma cada vez mais natural. Nós não sofremos porque as coisas passam, nós sofremos porque nós nos apegamos àquilo que é passageiro. Não há problema nenhum com a impermanência, não há defeito com o universo criado por Deus, né? Pela ordem suprema. Mas nós nos apegamos àquilo que é impermanente. Então, acredito que o nome dessa dor, né, essa dor que sentimos quando perdemos pessoas queridas, se chama desilusão, né? E eu acho legal olhar dessa forma. De alguma forma, a nossa mente prega uma peça na gente
E a gente passa a acreditar que a gente só vai ser feliz ou só vai continuar feliz e em paz se alguma situação permanecer do lado de fora, principalmente quando se diz respeito a pessoas que amamos. Mas é importante que tenhamos coragem, né, que a gente saia um pouquinho dessa mente concreta e comece a agir mais com o coração. Coragem para olhar vipassana, né, como o budismo diz, para olhar para as coisas como elas realmente são, né, e manter essa lembrança viva na minha mente. Tudo é impermanente. Eu não sofro porque as coisas passam, eu sofro porque eu me apego às coisas passageiras. O ideal é que eu comece a trabalhar esse processo de desapego, né, antes que a coisa aperte. A palavra desilusão era muito falada pelo professor Hermógenes, porque ele diz assim: o verdadeiro buscador espiritual ama a desilusão. Aí a gente diz assim, mas como? A desilusão dói. E o Hermógenes dizia, a desilusão não dói. Mas como a desilusão não dói? Eu me desiludi várias vezes e sofri um bocado. Você nunca sofreu por ter se desiludido. Se você sofreu, foi pelo seu apego à ilusão. E a gente não se dá conta disso. A gente sabe que vairaja, né, é um dos itens fundamentais para que a gente possa progredir na prática de yoga, né, o desapego. E a gente só vai obter sucesso no desapego se a gente contemplar a impermanência, se a gente aceitar, mais uma vez voltamos para o nosso tema, se a gente aceitar a impermanência. Se a gente aceitar a impermanência, o desapego vem e a gente não vai deixar de lamentar, de sentir saudade, né, de sentir falta, né, daquela pessoa querida que se foi. Mas eu posso passar por isso de uma forma mais branda e posso passar por isso pelo modo da não aceitação, que seria, não devia ter acontecido, né? Deus esqueceu de mim, como o senhor já colocou muito bem. Então, acho que a contemplação da impermanência, o aceitar a impermanência vai ser fundamental para que venha o desapego e a partir daí que a gente, né, sofra menos. Carlito, cortou um pouquinho, Carlos. Carlos, desculpa, Carlos, cortou um pouquinho no final. De qualquer forma, a gente tem alguns minutos. Eu não sei se você está me ouvindo, vou até ativar os comentários, mas eu gostaria... Carlos, parece que cortou um pouquinho. Eu estou te vendo bem,